Amigos e amigas, paz e bem. Vamos hoje comentar a 10ª lição do nosso curso sobre violência na Bíblia. O texto que nós escolhemos hoje é a expulsão dos vendilhões do templo. Os 4 evangelhos trazem este texto. Nós o encontramos em Mateus, capítulo 21, versículos 12 em diante, também em Marcos, capítulo 11, versículos 15 em diante, e Lucas, capítulo 19, versículo 45 em diante. Mas nós vamos nos valer do texto do 4º evangelho, isto é, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. João caracteriza melhor o texto, dá mais impressão de violência. Então diz o texto que Jesus entrou no templo em Jerusalém e lá havia vendilhões, pessoas que vendiam animais para o culto, e também cambistas que trocavam as moedas. Jesus entrou lá, derrubou mesas, e pegou um chicote e começou a expulsar os vendilhões de lá. Vamos dizer assim, praticou um ato de violência. Nós já vamos dizer, é um fato teológico e não é um fato histórico. Em primeiro lugar, no templo havia polícia, havia guardas. Se um forasteiro, como Jesus, que veio do norte, veio da Galileia, entrasse no templo e começasse a dar coice nas mesas, virar mesas, puxasse um chicote, no segundo ou no terceiro tapa ele estaria preso. Lá tinha guardas que não permitiam nada disso. Mas então o que esse relato quer dizer? Vamos primeiro dizer um pouco o que era o templo. Israel, nos tempos de Jesus, tinha um único templo. Tinha muitas sinagogas, mas templo um só. Qual era a diferença? Sinagoga é o lugar onde os judeus se reuniam para estudar o Antigo Testamento, para rezar os salmos, para cantar, mas ali não se fazia sacrifícios. Os sacrifícios de animais eram todos feitos no Templo de Jerusalém. Mas eles tinham centralizado a coisa de tal maneira que para adorar a Deus, necessariamente o fiel tinha que ir a Jerusalém, ao templo. Se o fiel quisesse adorar a Deus, ia para Jerusalém, lá fazia um sacrifício de animais e lá adorava a Deus. Se o fiel quisesse pedir perdão pelos seus pecados, também ia a Jerusalém, lá ele imolava um animal e assim recebia o perdão dos pecados. Vamos dizer isso em outras palavras, o único lugar onde um fiel tinha acesso a Deus era no Templo de Jerusalém. E este acesso era feito por meio do sacrifício de bezerros, de cordeiros e até de rolinho, par de pombos ou rolinhas. As pessoas que moravam longe não podiam trazer seus próprios animais para o sacrifício. Então, vendiam seus animais quando migravam para Jerusalém para ir adorar a Deus ou pedir perdão dos pecados. Vendiam seus animais e por isso mesmo o sumo sacerdote, os chefes dos sacerdotes, tinham uma criação de animais nobres para o culto, porque eles ensinavam para o povo: Deus só quer o bom e o melhor, por isso não é qualquer bezerro, magro ou feio, tem que ser o melhor. Não é qualquer cordeiro, tem que ser o melhor. Então, eles criavam animais nobres e os vendiam lá na entrada do templo para as pessoas que vinham
de todo lugar, do norte, sul, leste e oeste. É claro, estes animais que eles criavam eram muito mais caros que aqueles que os fiéis vendiam. Então, quem sabe, uma pessoa que quisesse pedir perdão dos pecados ou que quisesse adorar a Deus, vendia 2, 3 cordeiros para comprar um lá no templo. E quanto mais o povo ia para o templo adorar a Deus ou pedir perdão de seus pecados, mais dinheiro dava ao templo, que era ensacado muitas vezes depois pelos chefes dos sacerdotes. Pois bem, lá no templo, o pobre não tinha vez. Como um pobre que não pode comprar um cordeiro, um bezerro, como é que ele vai pedir perdão a Deus? Vamos dizer assim, eles criaram uma situação que o pobre nem sequer acesso a Deus tinha. A gente diria quase, eles engaiolaram a Deus. E os pequenos, os pobres, ficavam sem acesso a Deus. Além do mais, deficientes físicos não podiam entrar no templo. Então, os pequenos, pecadores, os pobres, os deficientes, estavam privados de Deus. Mas Jesus logo começa a mostrar uma outra realidade. Quem são os preferidos de Jesus? São justamente os pequenos, os pobres, os deficientes, os doentes e toda espécie de excluídos e excluídas. Então, Jesus vai ao templo e vê que o templo já não é um lugar de adoração a Javé, a Deus, mas é um lugar de comércio. E a prática de Jesus esvazia este tipo de relação com Deus, porque ele diz no Evangelho de São João: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ou em outras palavras, até agora o local do acesso a Deus era de fato o templo de Jerusalém, mas agora o acesso a Deus se dá pela pessoa de Jesus Cristo. Você não precisa mais gastar dinheiro para comprar um bezerro ou um cordeiro ou qualquer outro animal. Você vai a Jesus e nele você chega ao Pai. Por isso que ele diz no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos dizer isso em outras palavras, Jesus resgatou o acesso a Deus de um sistema violento. O sistema violento era o templo que cobrava para dar acesso a Deus. Violência era o templo excluir os pobres e os deficientes físicos, os doentes. Isto era violência. Jesus enfrentou esta violência, não com a espada, nem com o chicote, mas ele mostrou que há uma outra possibilidade de ter acesso a Deus, por meio de Jesus. Os evangelhos sinóticos também dizem isso de uma outra forma. Nós lemos que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima até embaixo. O que quer dizer isto? O véu do templo cobria o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote levava o sangue de animais para pedir perdão a Deus pelos pecados, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Isto agora não tem mais sentido. Agora eu não preciso levar sangue de animais para o Santo dos Santos. Basta aderir a Jesus. Nele está o perdão dos pecados. Então, o que vamos dizer? Jesus não praticou um gesto de violência. Ele enfrentou a violência do sistema religioso, dando a todos, principalmente aos pequenos, aos pobres, aos doentes, aos deficientes, o acesso a Deus. Paz e bem.